bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui mais uma vez, começando o Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis. Desde 2010, faz uma busca do autoconhecimento. E desde 2015, estamos estudando as obras de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência. Já estudamos do átomo ao anjo e agora estamos estudando de Sal da Terra à Luz do Mundo. É com grande satisfação que recebemos você e que adentramos o seu lar. A luz, para ele incidir no copo, ele quebra ele tem o fenômeno da refração, ou seja, ele já vem pelo ar com uma velocidade x e aqui ele quebra com uma velocidade y. E é exatamente, porque se eu, por exemplo, jogar uma caneta aqui nesse copo, ele vai ficar quebrado, ele vai ter essa sensação, a chamada ilusão de ótica. O que seria a chamada ilusão de ótica? É exatamente a percepção da luz, como minha mãe falou, essa questão da refração, que vai quebrar a luz. Então, os ensinamentos espíritas ou espirituais, vamos dizer assim, ele, na matéria, ele quebra, e aí você tem que adequar a dimensão material para que isso possa acontecer, como o Sebastião fala, o diálogo terno e amoroso com os órgãos. E não só com os órgãos, com as imperfeições morais, que é aí que entra a questão da viagem no tempo. Você vai para o inconsciente, acalma o inconsciente, modifica o subconsciente, e aí você vai para as células, para as moléculas e para a parte subatômica. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura foi que o nosso diálogo ele tem que ser intuitivo, porque essa leitura me lembrou a página 308 do primeiro livro, que ele fala a respeito do médium, do vidente, a 307, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente, é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser, manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e, sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Ou seja, tudo aquilo, como nós estamos interligados como sistemas multidimensionais, a gente acaba interferindo. Por isso que ele fala aqui que, querendo ou não, a perfeição é uma fatalidade, como diz Joana de Ângeles. Mas como conseguir essa perfeição vai de acordo com cada qual. E só para eu finalizar, uma coisa que não podemos deixar de lado o que o Luiz falou, que ele falou muito bem. Nós, vamos dizer assim, mas até quando nós seremos arrastados pelo contexto? E é esse o projeto Despertar da Consciência. O mecanismo da dor é quando a gente é arrastado pelo contexto. Mas quando a gente adquire a questão do pensamento, que a dona Miriam ela
bateu o martelo durante 2 e agora a terceira semana, a gente não precisa mais da dor para evoluir. Maravilha. Eurípides, você não comentou, você quer comentar agora ou tá tudo bem? Olha, esse assunto é muito pesado, é extenso demais. Eu fiquei prestando atenção em todas as palavras da Pamela, do seu Luiz, da dona Mira, das suas, Adriana. E o que eu, assim, consigo emergir no pensamento que realmente o ser humano no processo de evolução, hoje, com a transição planetária, com toda essa mudança que tem, ele precisa realmente se desligar do passado e também do futuro, que seriam as dimensões. Ele, na verdade, ele tem que estar no aqui e no agora, na dimensão não local, que é a forma dele, da ressonância de equilíbrio dele, porque a intuição, a cocriação, né? A cocriação, a principal base dela é a intuição. A intuição nada mais do que ela vai gerar um sentimento na pessoa. E esse sentimento, ele vai afetar o pensamento que vai gerar a forma. Ou seja, o processo vai estar ativado de evolução. Dentro desse tema que eu vejo criador e criatura, na pós que eu estou buscando de neurociência espiritual, criador é o que cria, criatura é o que vai desenvolver o exercício que o Criador propôs àquela criatura. Então, nós somos criados, como Sebastião fala, luz pura, somos puros, somos gigantes. O único problema que acontece com nós quando reencarnamos, que nós não temos consciência do potencial que nós temos, do quão grande nós somos e o quanto nós podemos alcançar. Aí, com os estudos, com o desenvolvimento, você vai buscando esse conhecimento, vai buscando esse desenvolvimento, você vai desenvolvendo, você vai se elevando e vai cada vez mais evoluindo, e o meio onde você se encontra, esse meio vai sofrendo o impacto dessa sua evolução, desse seu desenvolvimento, e vai também crescendo, que é o que cita ali no final da leitura. O final de tudo é tudo uno com Deus, né? Eu fui questionado esses dias no estudo, o que levou você a vir aqui? Eu falei, porque aqui eu me sinto tudo uno, estou conectado com todos vocês. E é esse o processo. Eu vou me conectar, me conecto com a Adriana, me conecto com a Pamela, com a dona Miriam, com o seu Luiz, com o Sebastião, com todo. A partir do momento que você evolui, que você encontra o equilíbrio, você conecta com o todo. Então, o Criador nos faz perfeito. A partir do momento que você adentra nessa, aqui na Terra nós estamos encarnados, aí nós vamos exercitar o processo, o desenvolvimento, a busca, a equalização dessa ressonância. Só que eu falo para vocês da minha parte, enquanto nós não tomarmos consciência, porque aqui Joana de Ângeles citou self, né? O self é filho da edificação e da sublimação do ego. Por sua vez, o ego é o da ressignificação, da promoção do suprassumo dos instintos originários da mente subconsciencial. A criação do ser humano, que é a primeira coisa que ele cria, é o ego, que eu sempre falo. Você cria o ego, uma criancinha que ele vai se desenvolvendo na sua mente. É o seu filho, é o seu obsessor. É bem mais fácil chamar ele de obsessor. Quando ele se torna adulto, você que criou ele é uma ameaça para ele. Aí ele vai passar a lutar contra você. Totalmente contra você. E leiam bem aí no livro, na 55, o que está escrito lá embaixo na nota de rodapé, não no primeiro nome do Franco. Joana de Ângeles Espírito. A excelência do amor. Amor, imbatível amor. E todo o estudo do Sebastião, ele nos leva ao amor, que é a fonte, a base de tudo, de toda mudança. Então, dentro das aulas do doutor, a Adriana também acompanhou, quando o encontro do esperma com o óvulo da mulher gera o zigoto,
e o zigoto vai começar a gerar o feto, a primeira coisa que se cria é o coração. Criou-se o coração, ele vai bombear o sangue para ir e criar o cérebro. O cérebro é a segunda criação, a primeira é o coração. Eu tenho plena convicção de que a transição planetária vem nos ensinar, vem nos acordar, vem nos tirar desse adormecimento em que nós vivemos diário, porque na verdade nós somos preguiçosos muitas vezes e deixamos sempre tudo para segundo plano. A gente sempre quer encontrar alguém para pôr a desculpa. E entender que o grande poder de pensar, de agir, de sentir, ele está no nosso coração. Esse poder, ele vai dominar a mente onde a nossa criação está lá, o ego, e aí a coisa vai mudar. Por quê? Porque a capacidade de ter um sentimento é do coração. Então o amor, ele só pode penetrar em nós através do nosso coração, não é através da nossa mente. A nossa mente não pensa em amor, a nossa mente não sabe construir amor. Quem constrói o amor, quem desenvolve o exercício do amor, o amor verdadeiro, é o nosso coração. Ele manda essa energia para nossa mente, aí ele domina ela, aí o campo começa a totalmente se desenvolver, como disse aqui, ó, Emmanuel conceituou tudo quando ele disse bem aqui. Só um momentinho, por favor. Emmanuel interfere em delegar singular convicção que nós somos um ser divino, e interfere com inegável singular convicção que somos ser divino, personificado na superconsciência. Superconsciência, por quê? Porque somos partículas de Deus, partícula do Ser Supremo, da fonte primordial de todas as coisas. Deus nos cria na plena perfeição. O Criador, aos olhos deles, nós somos perfeitos. Por isso que jamais podemos dizer que Deus nos castiga, que Deus faz isso ou deixa de fazer aquilo, de jeito nenhum. Para Ele, nós somos perfeitos. Não há erro nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. No âmbito do espírito individualizado e individuado, não é outro senão a soma resultante das emanações volutivas provenientes das ações irrefreáveis do cérebro espiritual. Então, nós não podemos deixar que a nossa mente nos prejudique. Nós não podemos deixar que esse nosso amiguinho chamado ego nos prejudique, nos desequilibre, nos desarmonize. Precisamos aprender a usar o poder do coração, porque é ele que nos conecta. A conexão com o nosso, da criatura com o Criador, não é feita pela mente, é feita pelo coração. Tanto que o futuro dos trabalhos espírita e tudo vai ser a telepatia. As incorporações vai se extinguir. Eu fiz uma peregrinação esses dias em vários centros aqui na nossa cidade, está totalmente diferente um do outro, a forma de trabalhar, a forma de desobsessão, de cura e tudo. Eu fui em centro que tá sendo só realmente na intuição, já no fluido da energia. Não tá tendo mais aquele piseiro, deixar aqueles espíritos obsessores chegar e fazer aquela barraco com médio, aquela coisa horrível nem nada. A espiritualidade já está acudindo eles totalmente no campo, porque a ressonância está em equilíbrio do médio, do diretor, de todo mundo. E a pessoa descobrindo que o poder dele está no coração, então ele cria um campo de energia protetor através dele, e o único fato que fica é a mente, é onde eles atacam. Ali eles têm livre poder de atacar, mas no coração não tem, porque o coração é só o Criador. Aí ali é a porta que ele fala com a criação. Então ali não é um lugar que tenha contaminação, que tenha desequilíbrio. Quando passarmos a pensar com o coração, tudo isso acaba, tudo isso muda e a transição planetária entra em equilíbrio. Nós nos reencontraremos na divisão dos prótons, dos elétrons, dos átomos, essas coisas tudo, ocorre o equilíbrio da saúde material, da saúde espiritual, da conexão. A gente para de trazer do perispírito as máculas das reencarnações passadas, porque na verdade nós precisamos evoluir e não regredir. Evoluir, buscar a luz, limparmos de toda essas degradações que trazemos das reencarnações passadas. É isso que é a evolução, que é o que está acontecendo agora.
que a mudança está muito grande. Nós somos uma consciência imaterial e não local. Nós podemos acessar a qualquer dimensão, a qualquer coisa, a qualquer momento. Nós somos gigantescos. Nós começamos a descobrir com a transição planetária que somos gigantescos e somos capazes de nos transformar o uno com o todo. Esse é o meu encerramento, essa é a minha palavra. Somos capazes de nos transformar no uno com o todo, ou seja, no ambiente em que você estiver, que você já tiver nessa consciência de equilíbrio do teu potencial e que você pode harmonizar, se transforma o uno com o todo. Gratidão, muito obrigado pela parte que me tocou. Obrigada, Eurípides. Bom, vamos caminhando para o nosso fechamento do estudo de hoje, né? Creio que colocamos mais pontos de interrogações, né? Bagunçamos as cabeças aí, né, seu Luiz? Está todo mundo com a mente bagunçadinha. Mas o propósito é esse, é provocarmos para que cada um faça a sua jornada, o seu progresso, e com base, né, nos ensinamentos deixados pelo Cristo, e também por todos os que continuaram a evolver, né, ou evoluir todo esse processo de conhecimento no planeta Terra, né, ali eclodindo, como disse aí Pamela, 200 anos atrás, com Allan Kardec, né, e todo o grupo de espíritos que vem se comunicando no nosso Brasil através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros grandes médiuns que nós temos aqui na nossa terra, pátria, nós vamos aprendendo e compreendendo um pouco mais sobre essas leis e desígnios e abrindo a nossa mente para que nós possamos fazer as coisas com mais consciência. Na próxima semana, nós vamos começar a introdução, né? Estudarmos dentro da introdução a lei de compensação. Então, não percam, para vocês compreenderem a importância dessa lei em tudo que há, né? É o 3º capítulo do livro de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Vamos lá, então. Muito bom dia, Pamela. Vamos começar pela Pamela ali. Seu bom dia para a turma, Pamela. Muito bom dia, né, para gente. Mais um domingo, né? É um domingo bastante ensolarado, não só externo, mas com certeza no nosso interno, né? Como diz o próprio Sebastião, quando não, já que nós estávamos falando de terapias na semana passada, né, sobre até o volume 0, o Sebastião fala que nós precisamos ser esse dínamo, essa frequência, porque a mensagem ela não precisa ser verbalizada através das palavras. Se existem as ondas eletromagnéticas, então elas não necessitam da passagem da vibração do oxigênio para que elas se propaguem. Elas podem se propagar sem a necessidade de um meio material. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelas informações. Eurípides, seu bom dia. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez participando do grupo de estudos e que todos nós possamos encontrar o bálsamo suficiente às nossas necessidades nesse plano evolutório que estamos e agradecer aos companheiros de jornada por esse acolhimento, né? Eu que estava ausente já há quase um mês, mas estamos retornando porque é importantíssimo os estudos. Eu agradeço desde já, sempre na certeza de que a consciência é imaterial e que nós vivemos sempre em busca do equilíbrio através da ressonância. Gratidão a todos e que possamos ter um excelente dia e um excelente estudo. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz, seu bom dia. Bom dia a todos. E agradeço a oportunidade de fazer parte desse grupo. Uma semana de pouco esforço físico,
e muita confusão mental. Mas de todos os mortos saímos vivos. E aí estamos aqui, para tentar abordar temas cada vez mais profundos. Agradeço a todos. Obrigada, seu Luiz. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Vamos ver hoje a fé, a razão, né? Vamos continuar com a intuição. A nossa intuição e a nossa fé. A fé é que move, como se diz, as montanhas. Então, um excelente dia para todos e bom estudo para nós, né? Que nós conseguimos entender um pouco dessa transição nossa que estamos nessa terra. Bom dia a todos. Bom dia, dona Miriam. Aí nós, para você que nos acompanha, né, sabe que nós estamos na página que ainda trata da introdução do livro, né? Nós já estamos na página 55, mas estamos na introdução do livro. E na introdução do capítulo 2, que trata sobre o Criador e a criatura. Na semana passada, nós avançamos um pouco mais para entendermos esse laboratório mental, né? Como que funciona a inteligência, o sentimento, a imaginação, como que tudo se processa para que aconteça, né, uma cocriação. Hoje esse é o termo muito utilizado no meio acadêmico, né? Cocriar, tudo que é. Eles pegaram no bico, sabe, Pamela? Acho que você está estudando, está fazendo faculdade de novo, pegaram no bico essa palavra cocriar, né? E aí eu falo como que converge, né? Para o que a gente vem já estudando aí em termos de entendimento do ser humano, né, em evolução, ou do espírito em evolução, e o seu potencial, né, de, como criaturas de Deus, também fazer o seu papel criando. E aí a suprema inteligência, olha que fantástico, tudo que ela criou, que starta no princípio ativo, né, que é o psiátomo, lá no primórdios, né, carrega dentro daquela mínima semente que vai progredindo, evoluindo e se transformando em tudo que há, ela tem o potencial de dar continuidade à própria criação, né, que vem de Deus. É por aí que a gente vai estudando. Vou passar para a Pamela, que ela trouxe uma mensagem nova aí para nós, né? Vou deixar contigo agora. Pamela, depois a gente passa para cada um comentar o que ficou da semana passada, e aí a gente dá continuidade ali na página 55, segundo Joana de Ângeles. O que eu achei interessante, nós estávamos até conversando sobre isso agora de manhã, que a mamãe pegou o trecho que nós vamos ler na semana que vem no estudo no Telegram, às 20 horas, dia 29 de agosto, que vai ter transmissão simultânea para o YouTube. A respeito exatamente, né, essa relação entre o espírito e a alma, entre a criação e a criação e a cocriação, né? Que são elementos diferentes, dimensões diferentes, mas que um depende do outro. Minha mãe falou ontem uma coisa que acho que foi ontem ou hoje. Não, foi hoje. Ela falou assim: Jesus também depende da gente para poder evoluir, né? E aí, agora, lembrando da lei de solidariedade e da lei da fraternidade, porque ele não cresce se não empurrar a gente. Da mesma forma que eu percebi que tudo cresce, tudo evolui para continuar a criação no planeta. Então, não tem, assim, distinção entre um relógio ou um cachorro. Então, tudo vai crescendo porque para que Deus acabe criando a matéria-prima, que é o princípio inteligente, ele precisa que os outros também passem a mesma coisa.
A vaga numa faculdade ou numa escola depende de quantos alunos passem de ano. Eu sei disso porque agora, depois do conselho de classe, que vai acontecer em setembro, a direção já tem uma noção, basicamente, de quantos alunos vão passar para poder abrir vaga para o ano seguinte. Senão, eles não conseguem abrir vaga. E aí, eu falei com a Adriana que Sebastião, no livro O Despertar da Consciência, Disciplina Espiritual do Dia a Dia, ele deixa uma mensagem que tem muito a ver com o que a gente já estudou e com o que a gente vai estudar. E quando a dona Miriam falou da intuição, eu falei assim, caraca, é o que a gente vai estudar! E aí é o seguinte, o poder criador ignorado. Esse é o título da mensagem. A intuição é um agente e a lei do criador, entre o criador e a criatura. É ela que personifica os anseios do espírito, com letra maiúscula, elaborando e edificando os potenciais da alma em curso. Para se expressar a intuição, precisa da vontade, a gerente esclarecida da mente, que, ao perceber as ordens intuitivas, determina a ação do desejo elegido. Por intermédio da inteligência, a mente estuda, arquiteta e executa a ordem expedida pela intuição proativa. Intuição proativa. Por fim, a imaginação impulsiona o pensamento criador, a força de atração do pensamento consciente. Em síntese, a intuição estabelece o roteiro e elabora a arquitetura. A vontade determina a criação e supervisiona a complexidade dos elementos envolvidos. O pensamento cria a forma e estipula a função, as criações na criatura em gestação. Na condução dos impulsos da intuição, a imaginação imprime a moldagem condizente. A palavra define o movimento e a direção. Para que a intuição caminhe sem detença, sem problema algum, é imprescindível, é necessário a atitude fiel e disciplinada do ser pensante na coordenação das forças constitutivas, na concretização do intento e no aprimoramento do enredo estatuído. Resumindo, o querer sincero nem sempre se traduz no saber consciente. Tampouco o saber consciente conferirá ao buscador o quanto do discernimento condizente ao logro do seu intento, assim como o discernimento genuíno não propicia a sabedoria qualificada ao engendro transcendente. Por fim, a sabedoria qualificada nem sempre traduzirá no nível de consciência imprescindível ao ser desperto. Seja, como a gente falou agora, são níveis conscienciais diferentes dentro de nós mesmos. Então, a gente precisa o alinhamento, como você muito bem fala, do realinhamento dos chakras, né? Para a canalização dessa bioenergia, e aí poder enviar para todo o nosso universo. Maravilha. Eu só não captei a página que você leu. Não é do quarto livro do Sebastião. Ah, é do quarto livro do Sebastião. Ainda está em construção, né? Está em construção. É só para orientar o pessoal que está ouvindo. Tá, joia? Eu achei muito interessante, porque tem... assim, ele, ao mesmo tempo que aprofunda,
ele vai explicando cada parte daquilo que a gente vai estudar, está estudando. E aí ele item até... por item, né? Isso. E o que eu achei interessante é que ele também explica o prefácio do terceiro livro, que fala: querer não é saber, e saber não é querer. Então, você precisa ter, vamos dizer assim, coordenado o que você quer ter um planejamento e como fazer. E aí, a partir daí, você vai pesquisar, você vai buscar dentro de você em outras instâncias, e assim fazer o diálogo terno e amoroso com os órgãos que são vivos e educáveis, para você poder irradiar por todo o seu universo. Maravilha. Bom, senhor Eurípides, o que você traz para nós das últimas leituras? Você conseguiu ler? Não, eu não li, eu não acompanhei, né? Desde o meu afastamento eu parei com a leitura, porque eu me imbuí em outras leituras, aí eu estou retornando cru. Mas, assim, dentro do pensamento do que a Pamela está citando, inclusive ela dando esses paralelos do futuro livro de Sebastião, o que eu consegui captar disso daí, desse futuro livro, que a consciência realmente ela é imaterial e não local. E que quando nós procuramos o equilíbrio dentro do processo carnal ao qual nós estamos encarnados, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer esse equilíbrio da parte espiritual, né, que seria a parte imaterial, para equilibrar a parte material. E muitas vezes, como a alma se divide em várias mônadas, ou seja, muitas vezes esse equilíbrio ele não vem do campo espiritual, vamos dizer, de espíritos superiores, espíritos por isso, aquilo, outro, e sim das mônadas que estamos subdivididos de 12 dimensões ou alguma coisa a mais. Eu já até tive essa conversa dessa divisão de mônada com Sebastião, que muitas vezes esse contato está entre a divisão das nossas mônadas, que estão em dimensões diferentes, trazendo essa ressonância que vai ressoar a energia e trazer os equilíbrios a todos os nossos órgãos, a todos os nossos átomos, e que a Adriana citou no começo a palavra campo. Hoje, os escritores, são poucos que falam universo, e apenas uma escritora americana fala campo em relação ao universo. E, de fato, o mais correto seria dizer campo mesmo. Trazer essa ressonância no campo, onde a alma encarnada equilibra a ressonância em infinitas possibilidades de cura, de elevação espiritual, de despertar da consciência, de harmonia, ou seja, como os judeus dizem, ela vai iluminar o clim, que é o vaso, né? E está no querer da pessoa. A pessoa precisa querer, que é o que ela falou ali, que é o querer e o saber, essa diferença. Você precisa se orientar dentro disso daí e você cai certinho no ponto em que a citação está ocorrendo. Gratidão. Gratidão, Eurípides. Dona Miriam, o que ficou desses últimos parágrafos que a gente leu aí sobre a criação? Eu verifiquei, né, já li esse livro, a gente já estudou no nosso Evangelho. Adriana, eu procurei, né, ele hoje, estudando, vendo o que devemos nos esforçar, olha só, no que nós estudamos já. Devemos nos esforçar para colocar ordem no nosso mundo mental, fazendo surgir a harmonia, impondo a disciplina em nossos pensamentos. A força sugestiva obedece ao clima interior, no acoplamento do que vem do exterior, né? E grifei aqui só, vale dizer que precisamos de disciplina do que mesmo de alimento material. Esse daí é do Miranês e João Nunes Maia. O Espírito Miramês, um dos orientadores de Sebastião para toda a obra, né? Exatamente.
Seu Luiz, o que ficou das nossas últimas leituras? Eu vi que o senhor estava participando ali no chat na semana passada. Sim, participei. Perdi um pedacinho, mas mesmo assim participei. E eu queria lembrar como você começou a transmissão falando sobre a cocriação, e eu assisti dois vídeos, né? Dessa desarmonia que existe dos espíritas, não dos espíritos, em relação a Deus, o Criador, e o espírito como cocriação. O texto que eu quero ler aqui é o que marca bem a gente, que a dona Mira já tocou no assunto, e eu vou reforçar: o pensamento tem um poder criador inigualável. Inigualável. Por ser a fulguração da própria vontade e que manifesta a lei que representa a força motriz. Só que quando ela não é usada por essa força motriz, por essa lei, ela é usada pelos conteúdos que a matéria está abundante no dia a dia. Eu senti essa semana, eu vagando ali, ora na busca de coisas e valores imperecíveis, e ora buscando mesmo valores que estão aí à disposição. Então, essa mente, ela trabalha, ela não mente, como muitos psicólogos sempre nos lembraram, ela não mente. Ela realmente manifesta o que essa alma está disposta, apesar de todos os esforços desse espírito, que é um co-criador com o próprio Deus. E a ideia, aí eu vi num podcast um menino aí com uma mediunidade bem avançada aí, Pedro não sei o quê, aí comentando, né? E a noção ainda de Deus antropomórfico é muito forte entre todos nós espíritos. Nós não conseguimos desembarcar desse ônibus, dessa situação antropomórfica de Deus. E se não conseguirmos romper essa barreira, nós vamos estar sempre sentindo essa dificuldade na hora de compreender. Então, você lembrou a cocriação, eu fiz um esqueminha, vai ser bem difícil ler, eu acho. Mas é assim, Deus é tudo. Deus é a própria criação. O Espírito é o co-criador. E ele cria eu, Luizão, Adriana, Pamela, para uma experiência. Mas nós estamos dentro de Deus e Deus dentro de nós. E Deus não pode mais ter aquela ideia que nós tínhamos antigamente. Essa a visão de que Deus seria a própria criação. Por isso que muitos no tempo antigo eu até discordava, Deus é a natureza, Deus é a terra, Deus é o mar. Eu falava, Deus controla tudo isso, mas não é. Aí hoje eu tenho certeza absoluta que Deus é a criação, nós nadamos. Aí alguém pode perguntar, que está nos assistindo, mas por que Deus, nós estamos dentro de Deus e acontece tantas coisas dita mal? É porque é necessário ainda, né? Existem espíritos de todo grau. O trigo e o joio estão caminhando junto. Eu mesmo caminho junto com o Sebastião, abraçadinho com ele. Ele está lá bem na frente minha, mas se ele me largar, né, ele tem que abastecer todos nós com as informações. Não querendo endeusar ele, não, que eu evito o máximo essa situação de endeusar o Sebastião, porque eu convivo com ele, eu sei realmente que ele é uma pessoa. E até algumas vezes sofre um pouco. Mas o joio e o trigo já nos recomendava Jesus que tem que trabalhar junto, porque senão o joio jamais será trigo. E nós falamos bastante sobre o joio, sobre o trigo, mas poucas pessoas compreendem o que é. Então, o joio é aquele... Quando está lá na rocinha, lá, você arranca o bajozinho que vai nascer. O trigo, você amassa na mão, o lavoureiro, ele que abre, não tem nenhuma semente dentro. Esse é o joio. Mas ele está lá ao lado do trigo, que quando você pega o baguzinho, prega, abre, está cheio de sementinha dentro. Agora, por que Deus põe junto?
é para que ele aprenda a ser semente um dia. E aí eu vou fechar aqui. Em suma, o espírito detém em si mesmo, em plano menor, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Portanto, é um Deus, com D minúsculo, de fato. Então, as pessoas podem falar, porque Jesus já deixou essa recomendação. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Aí falta a fé, que é possível esse muito mais. Eu posso complementar uma coisa? Pode. Que tudo isso que vocês falaram é o que a gente conversou informalmente aqui em casa. De manhã, exatamente. E uma coisa complementando aquilo que o Eurípides falou, não desconstruindo, mas fortalecendo, é aquilo que o Pietro Baldi, o Sebastião, fala da forma e da forma, né? Então, o pensamento, ele vai criar a forma, mas, ao mesmo tempo, esse nível dimensional que o Eurípides falou, ele vai interferir também. Então, teve uma vez, eu até falei com o Sebastião, é a samaritana no poço de Jacó. Então, é a água, né, que não era tão viva quanto a de Jesus, mas ele também recebeu a água da samaritana. Então, é isso, você começa... Por isso que nós somos células de algo maior. E uma coisa que o Luiz falou é fantástico. Essa dificuldade da desconstrução do ser antropomórfico, né, do Deus antropomórfico, que isso já foi construído há milênios, né? Principalmente porque muitos dos espíritos que construíram a cátedra espírita hoje, né, a kardeciana principalmente, foram santos da Igreja Católica. Então, isso, até você tirar esse... vai durar ainda encarnações e encarnações. Quantas... a doutrina espírita, embora ela seja eterna, mas em corpo de doutrina, ela só tem 200 anos. Então, é um espaço muito curto. Finalizando rapidamente uma coisa que a minha mãe falou, quando ela estava lendo o Velho Testamento, eles tiveram que esperar uma geração inteira ser renovada para eles poderem entrar na Terra Prometida. Exatamente, e tudo no espaço mental, né? Aí você vai compreendendo melhor o que está escrito, né? E entendendo o espírito da letra, né? Você quer falar antes da leitura ou você quer ler, Eurípides? Vou fazer os dois. Pamela, você está estritamente correta e corajosa até demais. Porque eu vi um grande estudioso que não está ligado à FEB falar essa semana que Deus precisa de nós. Você acabou de dizer anteriormente, Jesus precisa de nós junto com a sua mãezinha, né? E é uma grande vertente isso daí. Estão estudando. Só que esse estudioso que falou Deus precisa de nós, ele tomou uma camaçada de pau no podcast e tudo, que foi nervoso. Só que lá no final, com toda a explicação, aí o povo baixou a guarda, porque realmente é uma verdade. Não só Jesus, é o que eu falei, você foi extremamente corajosa. Você diz, o nosso irmãozinho mais velho, o nosso mestre Jesus precisa de nós. Mas o Luiz disse que somos deuses também, somos a célula de Deus. Então, essa ressonância, essa energia que nos equilibra, nos conecta à criação direto com o Criador. É onde a gente estabiliza a ressonância. E é uma vertente 100% válida. Jesus precisa de nós e Deus, o Criador, precisa de nós também. Era isso daí. Agora, Pamela quer falar alguma coisa? Eu vou para a leitura.
é que alguém aqui do meu lado soprou assim, senão ele Diga. não teria pastor e nem teria nem ovelha. As ovelhas não teriam Sim, pastor e o pastor não teria as ovelhas. Exatamente. sim, Ele não ia procurar sim. também pessoas para ser seus seguidores, né? Mas só para Com complementar a certeza. questão das células, né? Que somos células. Aí o Luiz também comentou da questão da maldade humana, que há em nós, né? Luz e sombra em todos. E tudo existe polo positivo e negativo, né? Para existir até a própria energia, Sim, eletricidade. Então, é tudo necessário, como o Luiz colocou, né? Então, todos nós estamos nos complementando e estamos desenvolvendo uma função, tá? Importante para dar continuidade à criação enquanto criaturas que criam também. Com você, sim, Eurípides, vamos lá, segundo sim, Joana de Ângeles. sim. Bom, a obra, a Adriana já disse, né, é o Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, página 55, parágrafo 2º. Segundo Joana de Ângeles, conforme consta ao final da página desta obra, o processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivismo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Trata-se de um fato incontestável para cuja celeridade a submissão e a obediência às leis são condições essenciais. Das origens da vida às mais altas expressões, isto é, desde os automatismos primevos nas fases iniciais da busca da sensibilidade, sem detença e sem solução de continuidade. Passou para o instinto básico nos quais se edificam os germes e os embriões do vir a ser. Até alcançar a inteligência e a razão, ápice do reino pré-humano, é início de humanização, que o projetarão aos patamares de maior significado, degrau característico e inerente à angelitude. Quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição, quando então poderá proclamar com altivez que lhe será própria: eu sou a luz do mundo. Conforme os inovidáveis reflexões intrinsecas às ideias síntese de Joana de Ângeles, o self é filho da edificação e da sublimação do ego. Por sua vez, o ego o é de ressignificação e de promoção de suprassumo, dos instintos originários da mente subconsciencial pacificada na ação solidária, resiliente, proativa e benevolente. Por conseguinte, Emmanuel interfere com inegável e singular convicção que o ser divino em nós, personificado na superconsciência, no âmago do espírito individualizado e individuado, não é outro senão a soma resultante das emoções volitivas proveniente das ações irrefreáveis do cérebro espiritual, cuja síntese reluzente traduz-se inequívoca, inegavelmente, no reino interior, o reino de Deus, o reino de Deus em nós, em suma, o ser divino em nós é filho das atividades e realizações racionais enobrecidas, intuitivas e conscientes, divinizantes e libertárias, íncitas no cerne do caráter angelizado do espírito que despertou, oriundas da germinação, do florescimento e da frutificação da mente iluminada pelo saber transcendente e liberta pelo bem viver alusivo ao evangelho vivenciado em espírito verdadeiro. Em razão disso, ninguém jamais poderá acessar o celeiro imercessível ou a fonte imorredora que não se possui, nem tomará posse do patrimônio senão nobremente conquistado, não fazendo jus ao tesouro cristianizado e indelével que não se construa à custa dos próprios esforços, bem direcionado, desde os submundos primevos aos alcatis inarráveis dos périplos infindáveis no transcurso de milênios e milênios,
se encontra nas leiras da evolução progressiva e nos oásis indivisíveis de contínuo infindo no tudo uno Deus. Encerrou-se esse parágrafo e esse texto, né? O seguinte é a lei da compreensão. Eu acho que está bem suficiente para a gente discutir sobre. Só esses dois mesmo, a lei da compensação, o próximo. Você quer comentar alguma questão que te chamou já a atenção aí? Olha, eu li, só que eu estou assim, assentando o meu pensamento, porque eu fiz aula lá no centro onde eu estou frequentando agora, sobre aquele livro que é Estudo Aprofundado do Espiritismo, e foi justamente essa parte. Eu gostaria de deixar a palavra com a Pamela, para ela falar alguma coisa, e depois eu quero me manifestar assim. Tem seu Luiz e a dona Miriam, né? Então, vamos lá. Vamos então por essa ordem. Seu Luiz, o senhor já quer começar? A Pamela arremata. Agora sim. Bom, se alguém entra nesse grupo de estudo aqui, a hora que o Eurípides estava lendo, vai falar, ué, mas eu entrei num grupo espírita, eles estão falando umas coisas estranhas aí, né? Mas é Joana de Ângelo. E esse podcast que eu assisti, o nome dele é Mesas Girantes, ele falando que André Luiz fugiu do conteúdo doutrinário de Allan Kardec. O rapaz, já bem de idade, né? Que ele comenta sobre o livro Evolução em Dois Mundos, né? E que esse não é o tópico da doutrina, não é isso que Kardec... Então, ele lembra aqui, nessa parte aqui, todo o processo de crescimento. Fala sobre a fatalidade, sobre os automatismos, e a busca, né, dessa consciência. No mínimo, esse Deus interno, esse Cristo interno que existe em nós. E os processos que existem no corpo físico, transformando-se em perispírito, e em mente, e depois se eternizando no espírito. Ele termina falando, quando então poderá proclamar com altivez que lhe será próprio, quer dizer, não é arrogância, que lhe será próprio, quer dizer, através da vivência, eu sou a luz do mundo. E esse processo, ele virando a página aqui, ele fala, em razão desse processo todo, desse crescimento, dessa evolução, desse acesso a esse self, a esse Jesus interno, a esse Cristo interno, em razão disso, ninguém jamais poderá acessar esse celeiro imarcessível, ou a fonte imorredora, ele reforçou que esse imarcessível aqui seria essa situação eterna nossa, e imorredora, ou a fonte imorredora que não se possui. Quer dizer, se você não construir isso em você jamais vai ter acesso. Você pode ajoelhar e sangrar o joelho, mas isso daí se constrói através desse processo que ele estava mostrando. Deixa eu continuar aqui. Que não possui, nem tomará posse desse patrimônio senão nobremente conquistado, não fazendo jus ao tesouro cristianizado e indelével que não se construiu às custas do próprio esforço bem direcionado. Desde os submundos primeiros, desde da mônada, como o Euripides falou, ou o princípio inteligente, eu gosto de usar o princípio inteligente, desde as mônadas primeiras aos alcantis inarráveis do périplo, da caminhada infindável no transcurso de milênios e milênios, sem conta nas leiras da evolução progressiva e no oásis indivisível do contínuo infindo no tudo uno Deus. Do contínuo, aí com 2 U,
Ele não quis imitar o Fábio Júnior, não, né? Obrigado! Ele quis dizer assim que é um périplo, é uma caminhada sem fim, que não existe. Bom, agora me tornei com Cristo, vou sentar no gramado aqui e vou pescar. Não é bem assim. Eu pensei que fosse, mas não é, não. Também quanto tempo, né, seu Luiz? Era só a gente batizar que estava salvo, né? A gente muito tempo foi treinado assim, né? E aí, ai de quem não batizasse, né? Daí já estava entregue, né? Já estava mal. Então, são estruturas mentais que a gente tem que ir melhorando, que foram crenças, né, colocadas em nós, e realmente aqui para a gente compreender esse processo, né? Gostei muito da sua explicação para a gente poder alcançar, né, esse entendimento de enquanto seres divinos que somos e potenciais que temos para desenvolvermos em nós as mesmas coisas que Cristo fez, né? Então, é um caminho mesmo que a gente tem que estar atento. Vou passar aqui para a dona Miriam fazer seus comentários. O que você compreendeu, dona Miriam, dessa passagem aqui de Joana, que um é Joana e o outro é Sebastião falando de Joana, que é onde o seu Luiz se apegou ali. Eu gostei muito que o seu Luiz comentou, né? Deu um tchan em nós, né? Nas palavras dele. O que eu entendi, gostei, né? Que me chamou a atenção é a frase que o Emmanuel ele diz: infere com inegável e singular convicção que o ser divino em nós personificado na superconsciência, no amago do espírito individualizado. Individuado não é outro senão a soma resultante das emanações evolutivas. Eu achei que isso é muito interessante. E aí eu fiquei na intuição de perguntar: será que nós já estamos a algum ponto, já evoluímos? A que ponto? Será que acontecer que nós estudamos aqui brutalidade? Será que se ocorrer um fato de brutalidade conosco, será que nós vamos ser passivos? Essa é a grande questão, né, do processo evolutivo. Por isso que a gente encarna e passamos pelo processo das provas, né? Então, quando a gente fala provação, o espírito está num processo de passar pelos seus testes diários. E é como a senhora bem colocou, às vezes eu conheço, por isso que a Pâmela também, né, colocou muito bem ali no início do querer e saber, né? Querer e saber. Então, às vezes eu quero ser paciente, eu quero ter a paz em mim, eu quero ser uma pessoa melhor, mas se pisa no meu calo, né, eu já retruco. Então, eu não consigo ainda, nesse processo todo, desenvolver tudo isso que eu conheço, que eu sei que eu tenho que desenvolver em mim, né? Então, o teste vem, por exemplo, às vezes a gente passa por uma situação penosa de doenças complicadas que a gente questiona, Deus, por que comigo, né? Então, aí a gente se posiciona numa sensação ainda vítima, né? E olhando ao nosso entorno, às vezes já no julgamento, né? Como aquela pessoa lá nem é tão boa quanto eu sou. Olha, a gente se acha bom. E ela não passa por nada disso que eu estou passando, entende? Então, são situações que nós vamos aos poucos evoluindo, e como Joana coloca aqui no início, o processo de evolução do ser ainda tem sido penoso, né? Eu ainda é da Adriana, não é dela. É penoso, né? Alongando-se pelos milênios sob impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Mesmo que eu não queira, o processo acontece em mim.
né? Então, mesmo que eu não tenha desejo nenhum, olha só como é fantástica a lei suprema, né? Então, existe a situação do meu querer e ainda não dou conta, como a senhora bem colocou, né? Passo por uma situação adversa na vida e as minhas reações ainda são primitivas em termos de emoções, né? Em termos de pensamento. Eu não tenho bons pensamentos quando vejo cenas que me machucam, né? Então, será que eu já tenho bons pensamentos quando eu vejo cenas que me machucam? Eu amo aquele ser que está numa atitude totalmente impensada, né? Eu consigo desenvolver isso, né? Então, são questões que a senhora foi no ponto X da questão do progresso e da evolução. Mas, mesmo aquele ser que está em atitude impensada, ou eu mesma que estou em atitudes ainda, né? Eu gosto de puxar para nós para a gente poder olhar-se para si mesmo. Eu ainda que estou aqui num exercício diário de ser boazinha, mas não consigo ainda, né? Muita maldadezinha no coração. Como é que eu estou trabalhando isso em mim? Por mais que eu não perceba o processo, ela coloca aqui milênios, né? Mas é fatal a perfeição. Olha que lindo isso! É fatal a perfeição, é fatal a luz. Nós vamos chegar lá, né? Então, aí vai mais além, né? Para a gente poder nos entendermos nesse processo, né? Que nós estamos vivenciando, porque aqui o que Sebastião traz para nós? É a consciência do processo, você entender como que acontece, sair do automatismo, né? Então, porque até então o nosso processo evolutivo foi no automatismo, ele foi evoluindo, dona Miriam, mesmo sem consciência, nós chegamos aonde chegamos e vamos evoluindo, né? A gente entendeu já que pôr o dedo na tomada toma choque, né? E dependendo da voltagem, o choque é grande. Então, aí a gente vai evoluindo, o espírito vai evoluindo. Então, independente de estar na nossa razão, mas é lógico que com razão o salto é quântico. Aí os degraus é diferente, porque eu tenho razão. Então, nós estamos nesse processo hoje evolutivo no planeta Terra, não todo mundo, é óbvio, né? Mas no despertar da consciência, uma sementinha aqui, outra sementinha ali, um vai falando para o outro. Não, mas o processo é assim, você harmoniza o outro ser, tira a ansiedade dele, você pacifica. Olha como conhecimento é consolador, né? Como que o espírito age na consolação aqui nesse papel. Porque eu passo a levar para o outro, né? Como que tudo se processa. O conhecimento abre a minha mente para entender como que tudo isso está acontecendo e como que, no final, vai dar tudo certo. Acalma, espírito, né? Acalma, espírito. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Todos nós estamos juntos trabalhando pela mesma coisa. Um processo evolutivo individual que cocria com a própria criação e que vai ser luz e que vai estar fadado à perfeição. Para mim não tem mais nada mais lindo que isso. Eu parava por ali, né? Mas é lógico que vem tudo aqui que você leu e que o nosso irmão Luiz já leu e o que o Eurípides leu, né? E agora eu vou passar para a Pâmela complementar. Já vem tudo ali para nós compreendermos melhor como que é essa jornada evolutiva até tudo uno Deus. Porque semana passada nós terminamos o parágrafo assim: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Em Gálatas, né, capítulo 2, versículo 20, palavra do nosso irmão Paulo. E aqui nós vamos terminar hoje, né, que nós vamos passar milênios a milênios, sem conta nas leiras da evolução progressiva e nos oásis indizíveis de contínuo infinito no tudo uno Deus. Né? Olha, são dois fechamentos
incríveis para mostrar para nós essa perspectiva de sal da terra à luz do mundo. Vamos lá, Pamela, complementa aí, vamos fechando esse estudo. Luiz, fala primeiro. Deixa eu te lembrar só uma coisa. Você lembrou bem aí a fatalidade dessa perfeição. Só que a procrastinação dela requer um cutucão na caminhada dessa fatalidade, né? Que é bem provável que seja dor. É isso que eu queria lembrar. Com certeza. Com certeza. Olha, como a divindade, né, é perfeita, ela não deixa a água parada, né? Ela pode ficar por um tempo, fica até doente, apodrece, mal cheirosa, mas vem alguma coisa que vai fazer a ruptura, né? Então, vem os vulcões, vem os tsunamis, vem as tempestades, alguma coisa acontece para fazer o movimento, né, e dar continuidade. É isso mesmo. Pamela. Então, o que vocês falaram tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que vai ao ar às 5h30, horário de Brasília, Ensino Universal dos Espíritos, programa 320. O Sebastião, ele, mediante a tudo isso que vocês falaram, eu fiquei meditando qual é a função do Despertar da Consciência como projeto para esse processo de regeneração, transição e regeneração planetária. Porque ele veio trazer velhas novidades e, ao mesmo tempo, descortinar véus. Porque é o seguinte, a dor, ela já não é mais necessária, a não ser que você ainda não esteja consciente da sua missão como um ser em evolução na Terra. E, ao mesmo tempo, ele mostra para a gente que você pode acelerar o processo pelo mecanismo mental. Como Leon Denis fala, que tudo pode ser feito no domínio da mente. Mas o que, de certa forma, desacelera é vamos dizer assim, é como eu mostrei para os meus alunos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.